E aí, pessoal, beleza? Vamos falar mais uma aula aí sobre variação linguística, assunto importantíssimo do Enem, hein? Bom, vamos começar falando sobre diferença entre oralidade e escrita. O que tem de diferente aí nessas duas modalidades da língua, de uso da língua, né? Na oralidade, nós temos aí um recurso mais prático e rápido para transmitir uma mensagem. E na oralidade também nós temos uma ideia de maior proximidade entre o locutor e receptor. Normalmente, quando nós estamos falando, nós estamos mais próximos ou temos a ideia de estarmos mais próximos do nosso interlocutor. Além disso, na oralidade a gente tem uma interferência direta do contexto. Então, informações que estão acontecendo ao nosso redor vão influenciar, podem influenciar no texto oral. Algo muito importante, uma característica muito importante que nós temos na oralidade, são o uso dos recursos extralinguísticos, expressões faciais, volume da voz, entoação, gestos. Todos esses elementos influenciam também para que o nosso interlocutor compreenda melhor a nossa mensagem para que haja a comunicação. Além disso, como nós estamos no momento da comunicação, utilizando a linguagem oral, existe uma possibilidade de refazer a mensagem. O nosso interlocutor está se comunicando diretamente com a gente, então eu falei algo, achei que o meu interlocutor não vai entender direito, né? Ou ele fez uma expressão que eu percebo que parece ser dúvida, eu refaço, eu reorganizo a minha fala. Isso a gente já não tem na escrita. Né? Depois que você enviou, por exemplo, uma carta escrita, acabou. Não dá para corrigir, só enquanto ela está na sua mão. Por isso, uma possibilidade maior de refazer a mensagem. Nós também temos aí uma maior transmissão de ideias, reflexões e emoções, justamente pelo uso desses recursos extralinguísticos. Eles nos auxiliam a expressar melhor, por exemplo, as nossas emoções. Na escrita, a gente só tem os sinais de pontuação para nos auxiliar nisso, certo? E também na oralidade, a gente tem uma preocupação maior com a assimilação da mensagem do que com a forma como ela está sendo transmitida. Então, eu fico mais preocupada que o meu interlocutor me compreenda do que o modo que eu vou fazer isso, qual estrutura eu vou utilizar, se eu cometer algum desvio, eu consigo corrigir em seguida, certo? E na oralidade a gente tem essa característica, já na escrita a gente tem outras características. Por exemplo, a escrita é usada como registro documental. Então, o que é característico da oralidade, né, quando nós tínhamos sociedades marcadas pela oralidade, não havia ainda escrita, as informações eram passadas de pessoa para pessoa. Com o passar do tempo, as informações acabavam se alterando. A escrita, ela registra, e ali não tem como mudar depois que está registrado. Na escrita, a gente tem que procurar sempre uma maior objetividade e clareza, justamente porque essa interlocução não é direta. O meu interlocutor, quando ele chegar, o texto escrito chegar na mão dele, eu não estarei perto para tentar justificar, tentar corrigir algum deslize. Portanto, eu tenho que buscar sempre ter objetividade e clareza nas ideias. A escrita, dependendo, lógico, né, sempre pensando na situação social de uso da comunicação, mas normalmente na escrita a gente busca o uso da norma culta da linguagem. É lógico que se eu for deixar um bilhete para minha irmã, por exemplo, né, em casa, vai chegar logo depois, informar para avisá-la que a comida está na geladeira, tem comida na geladeira, não preciso ficar preocupada, né, com norma padrão ou uso da norma culta da linguagem, dependendo nessa situação de linguagem, de comunicação. Agora, se eu tenho, por exemplo, um contrato de trabalho, uma redação do Enem, aí a gente tem que estar preocupado com a norma culta. A apuração do vocabulário. Novamente, dependendo da situação de comunicação, a gente precisa escolher muito bem
o vocabulário, quais são as palavras que a gente vai utilizar. E exige também a elaboração e esforço de apresentação. Então, olha só, pensa quando a gente está escrevendo uma redação, né, para o Enem, a gente vai lá, escreve, volta, relê, apaga uma palavra que não ficou muito legal, coloca outra no lugar, muda, percebe que o sinal de pontuação não tá legal. Então, a gente tem ali um cuidado maior na elaboração do que na oralidade, com o uso da oralidade. E na escrita, a gente sempre tem que buscar evitar a ambiguidade, porque enquanto na oralidade nosso interlocutor está próximo, a gente consegue corrigir, desfazer uma ambiguidade, na escrita, depois que esse texto foi enviado, não tem como. Lívia, e a escrita na internet? A escrita na internet é sim a modalidade escrita, mas com características da oralidade. Então, a gente tem, por exemplo, o Twitter, que tem um número restrito de caracteres. Então, o que acontece? As palavras serão abreviadas para eu conseguir colocar mais informação ali naquele texto, certo? O WhatsApp é para ser um processo de comunicação rápido. Então, se eu for escrever, vai ser o mais próximo da fala e abreviando também. Então, os meios aí de comunicação virtuais, né, eles aceitam essa escrita com características muito próximas da oralidade. Agora, é importante a gente prestar atenção que tanto a modalidade oral quanto a modalidade escrita da língua sofrem variação. Lembra que a gente estava falando de variação linguística? Ela não acontece apenas na fala, ela acontece também na escrita. Tem escolha de vocabulários, tem estruturas sintáticas diferentes, certo? Então, a variação também acontece na escrita, não apenas na oralidade. E toda variação linguística, ela é adequada para atender uma determinada necessidade comunicativa do falante. Então, dependendo da situação comunicativa, a gente vai usar uma variante, seja na oralidade, seja na escrita. Quando nós atribuímos um juízo de valor, nós julgamos errado uma determinada variante da língua, uma determinada variedade do uso da língua, a gente está falando aí, agindo com preconceito linguístico. E para falar de preconceito linguístico, sobre preconceito linguístico, nós vamos analisar duas tirinhas, certo? Então, olha lá, nós temos uma moça, pela carinha dela, pela expressão facial e o coração acima da cabeça dela, está apaixonada pelo rapaz. Quando o rapaz se aproxima dela, ele fala: "Oi, tem problema de nós bater um papo?" A gente vê que ele utiliza uma variedade da língua bem distante da norma padrão, da norma culta, com desvios da norma padrão e da norma culta. Aí logo o coraçãozinho se parte sobre a cabeça dela e ela corre, desaparece por conta da maneira com que ele se comunica, como ele fala, certo? Que apresenta desvios, uma variante que não é a norma culta, que não utiliza a norma culta. Nessa outra tirinha, a moça compra um papagaio e o papagaio fala bicicleta, cocrete, cardeneta. Nossa, ele fala tudo errado. Olha essa palavra, errado. Ao dizer que alguém fala errado, nós estamos atribuindo juízo de valor. E é isso que a gente vai analisar aqui com preconceito linguístico. E aí, a mulher vai até a loja, vem devolver seu papagaio, e o rapaz da loja arga um problema. O papagaio repete a variedade linguística que ele aprendeu ouvindo o antigo dono, o proprietário da loja. Então, o que essas duas tirinhas aí têm em comum? Essas duas situações de comunicação representadas nessas tirinhas têm em comum justamente a atribuição de juízo de valor a uma variedade linguística que foi utilizada. Então, no primeiro caso, a moça acaba com a paixão assim que o rapaz fala com ela e ela percebe que ele não utiliza a norma culta da língua. E no segundo caso, a mulher quer devolver o papagaio porque ele repete também uma variedade que não é a variedade culta da língua.
Pessoal, ao atribuir juízo de valor a determinada variante linguística, nós estamos cometendo um preconceito linguístico, que é uma forma de discriminação social, que acontece, né? Ela consiste em julgar o indivíduo pela forma como ele se comunica, seja oralmente, seja pela escrita, tá? Não precisa só ser apenas a maneira com que a pessoa fala, também a maneira como a pessoa escreve. Então, ao atribuir um juízo de valor, ao dizer que alguém fala errado ou alguém escreve errado por não utilizar a variedade culta ou a norma padrão da língua, nós estamos cometendo um preconceito linguístico. E quanto mais distante, quanto mais a variante da língua utilizada for distante da norma culta, mais criticado e mais rebaixado é o falante. E rir, desfazer, menosprezar alguém pelo uso de uma determinada variante linguística não deixa de ser um ato de violência, certo? Porque no Brasil, a discriminação e a exclusão social são acentuadas pelo preconceito linguístico, porque está intimamente ligada à questão da baixa escolaridade e da baixa condição social e financeira, o uso de variantes linguísticas mais distantes da norma padrão. Então, na sociedade brasileira, a gente associa renda à educação. E nós só temos o domínio da norma padrão, da norma culta da língua, a partir do momento que nós vamos para a escola. É na escola, a escola é o lugar em que a gente deve aprender o uso da norma padrão, da norma culta. A escolarização serve para isso. A escola não serve para ensinar ninguém a falar português. A gente aprende a falar português quando criança, quando a gente começa a se comunicar. A escola, o papel dela é nos ensinar a utilizar a norma padrão, a norma culta, e nos ensinar também a diferenciar os momentos sociais, as situações sociais em que devemos utilizar uma variedade mais formal ou uma variedade mais informal da língua. Mas como no Brasil está diretamente relacionado à questão da renda e da educação, a questão da variante linguística, da variação linguística também se associa a esses outros critérios. E aí o preconceito linguístico passa a ser mais um elemento de discriminação. Olha só, coloquei aqui que é uma questão de cidadania, a questão do preconceito linguístico. Por quê? Se uma criança não frequenta a escola porque a família dela vive em condições de extrema pobreza, ela não vai ter acesso às ciências ou à norma culta da língua. Isso vai deixá-la mais afastada ainda do seu direito de exercer plenamente sua cidadania. Então, olhem só essa tirinha. Temos de ir embora. Obrigado pela visita. Voltem sempre, certo? Trem bom, né, sô? Ei, não precisa mais falar desse jeito. Olha só, quando ele fala trem bom, né, é algo típico de uma região, certo? Do interior. E o outro já tá criticando, não precisa falar desse jeito. Uai, parece que sou viciado em falar assim, não consigo voltar ao normal, e agora? Olha a fala da outra personagem. Para começar, não me dirija a palavra em lugares públicos. Quer dizer que ela tá se colocando como alguém que tem vergonha do outro pelo fato do outro utilizar uma determinada variante linguística. E o Brasil, pessoal, é um país extremamente rico culturalmente e naturalmente, pela sua extensão, ele tem muita variação. A língua sofre muita variação. E é normal haver essas diferenças de pronúncia, haver diferenças nas escolhas lexicais. O que não pode acontecer é que uma determinada variante seja eleita como a correta, a certa, e as outras variantes sejam descartadas como erradas ou com menor prestígio. A partir do momento que a gente atribui
esse juízo de valor, essa questão de maior prestígio a uma variante da língua do que a outra, nós estamos cometendo preconceito linguístico. Pessoal, então essa foi a aula que a gente falou sobre preconceito linguístico. Muito importante o tema, tanto para a gente analisar o Enem, quanto para a nossa vivência como cidadãos, beleza? Então, até mais, até a próxima aula. Valeu!